Bom, eu acho, retomando aqui as emendas, né, estava fazendo um levantamento, mesmo que tenha sido dito que era uma previsão dos CCs, né, passou, legal, a Câmara aprovou a criação de 2 CCs. Não a criação, uma previsão. Mas a Câmara não aprovou, por exemplo, a ampliação de 45 para 60 projetos de manutenção da lei de incentivo, da LIC, que não é custo para o município. Quem conhece a LIC é um pouquinho diferente da Financiarte. Só que não daria custo para o município. É uma renúncia fiscal, enfim, um incentivo que as pessoas dão para produtores culturais, para escritores, mas não dá despesa para o município. Qual é a despesa que daria, por exemplo, o município de Caxias, a criação de uma ouvidoria? Um funcionário? Uma linha? Então, se nós vamos responder, nós vamos perder um dia para fazer a discussão para o próximo ano para 500 mil habitantes de Caxias do Sul, nós vamos fazer com responsabilidade. Tem questões aqui, por exemplo, que não foi dado o direito de se discutir, de se defender, se debater. Isso é inadmissível. Uma casa do povo que não debate, que não se dá o direito das pessoas apresentarem suas emendas, as emendas da comunidade, não é emenda nossa. Algumas dessas emendas foi feita pelo Conselho Municipal da Cultura, sendo que a presidente passou aqui em quase todos gabinetes que ela encontrou para conversar com os vereadores. Foi uma adaptação do Plano Plurianual da Cultura. Não foi nada inventado do além. Esse grupo da cultura trabalhou sexta-feira passada o dia inteiro, a partir da possibilidade de ter essas emendas. Uma aqui, por exemplo, que também era previsão de apresentações de 840 para 1.000 crianças. É uma previsão. Não está dizendo que o município iria aumentar crianças em vulnerabilidade. Eu não sei, vereador Fiuza, o que mudou de 2 anos para cá. O que eu tenho visto é que a pobreza está cada vez maior. Nós precisávamos de 920 o ano passado, há 2 anos. Esse ano está bom, 840. Eu não sei que cidade é essa. Na minha cidade não melhorou. E aqui não estou responsabilizando um governo ou outro. É a questão da pobreza mesmo, que está cada vez, e isso apresentado dados da FAS, dados do município. Então, não é dados que eu estou inventando. Não melhorou a situação das crianças e adolescentes carentes. A ampliação de 10 mil e pouco para 12 mil atendimentos odontológicos. Não sei, nós temos todo um debate aqui há poucos dias, um mês talvez, foi o vereador Cadori, que lhe parabenizo por ter trazido aquele debate da saúde bucal, porque eu também, como professora, vejo, como mulher, vejo o quanto as mulheres mudam sua autoestima, sua vida, porque consegue botar um dente na boca e botar um batom daí, porque daí vão poder olhar para a boca daquela pessoa, porque senão com um dente sequer saíam de casa. Eu sei a importância disso, mesmo não sendo dentista ou da área. Era uma previsão. Agora, se o governo puder atender mais do que 10.011, terá que mandar um projeto para cá? Era só uma previsão. Teto máximo, 12 mil. Não deixaram nós fazermos essa explicação de emenda por emenda, o conteúdo e a justificativa de cada uma delas. Foi patrolado mais uma vez, é a segunda situação dessas que eu passo aqui nessa Câmara, o patrulhamento do debate. Porque eu respeito cada um e cada uma dos vereadores aqui. Todo mundo poderia dizer, não, vereadora, não me convenceu, não, vereador, não me convenceu, vou votar contra. Agora vamos discutir, né? Vamos fazer o debate. Vamos permitir que o debate seja feito. A legalidade, um legalismo, impediu que a Casa do Povo fizesse
o debate, que é esta nossa função. Por esse motivo, nós votaremos contra ao projeto em discussão. Obrigado, Júlia.